Hoje nós vamos falar sobre a importância de equilibrar as expectativas de mercado e ali com o trabalhador e o empregador. Para falar sobre isso, Zizânia, que é consultora empresarial. Zizânia, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Pois é, aquele dia a gente conversou aqui, não deu tempo de conversar quase nada. Como que eu posso suprir as minhas expectativas como empresa e o empregado suprir as minhas expectativas em relação à entrega dele? Então, o mercado de trabalho, Fabélia, cria uma expectativa de empregador e empregado. Como você falou no nosso primeiro encontro, como conciliar essas polaridades para que ambos tenham benefícios nesse encontro. Então, a matéria que você acabou de mostrar aqui, a gente percebe o cuidado na qualificação de produto, na qualificação de maquinário, e o nosso capital humano também precisa ser observado. Nós precisamos, enquanto empregadores e empregados, buscar adequar a tanta tecnologia, a tanta informação e trazermos no nosso marketing pessoal um modelo profissional competitivo para esse mercado. Às vezes a gente vê, eu já fui empregada, então eu sei muito bem o que é o relacionamento. Hoje eu sou empregadora, eu acho que isso aí até facilita muito para a gente entender a posição do outro. E tem sempre aquele que está injuriado, que a empresa está errada, que o patrão está errado. Como motivar esse, como fazê-lo entender que se a empresa, e às vezes ele quer assim, desqualificar a empresa, como que eu posso motivá-lo ao ponto dele entender que se essa empresa não vai bem, não é bom para ele? Ótima pergunta. Nós temos muito esse cuidado. O regulamento interno ou normativo empresarial é uma ferramenta que visa adequar esse profissional, independente do nível cultural que ele tenha, porque nós estamos falando aqui para um segmento no campo, onde há altíssima tecnologia em produtos e equipamentos, e esse segmento tem a necessidade do material humano que vai viabilizar toda essa tecnologia a nível da rentabilidade que essa empresa e esse empregador precisa. Então, é muito importante que as partes tenham consciência do que eu busco, qual que é a expectativa quando eu vou buscar um profissional no mercado de trabalho. Então, eu preciso que ele tenha qualificação, eu preciso que ele tenha comprometimento, pontualidade, responsabilidade. Normalmente existe aí uma tríade que é sempre comum em todas as vagas. Esse empregador sabe o que ele precisa, ele tem a vaga. E eu quero frisar aqui que o mercado de trabalho está com excelentes vagas. Se você abrir Instagram, Facebook, várias empresas, vários segmentos de mercado oportunizando vagas de emprego. Mas então, cadê? Onde está esse empregado? Aí cabe ao outro lado da balança buscar essa adequação. Quer dizer, a responsabilidade, honestidade, pontualidade são características pessoais, do meu caráter pessoal. Então, eu tendo um bom perfil pessoal, a empresa vai trabalhar na lapidação, na elaboração, para que esse profissional atinja a expectativa desejada na função. Você está me dizendo, então, que da parte do empregado, ele ser básico já é um primeiro passo para a entrada nesse emprego, para o mercado de trabalho, tipo, ele ser sempre muito atento aos horários. O primeiro e o mais importante passo. Quando você parte para a vida adulta, nós já não podemos nos permitir mais essas omissões. Quer dizer, você tem um compromisso de tal hora você estar no trabalho. Cuide para que você seja um pouco antecipado. Nós temos aqui, todo mundo sabe, que nós estamos de casa nova. E foi construído
Aqui foi construído por nós. Uma trajetória tão edificante que quando você literalmente chega nesse ponto, merecidamente uma conquista que você trouxe ao longo dos anos, Fabela. Então, o profissional que vai fazer parte e dar continuidade disso, ele tem que estar envolvido com isso. E na segunda-feira, tinha dias que o mestre de obras dizia que faltavam 3 serventes numa obra que, se você for comparar com outras obras por aí, é uma obra pequena, ela é grande para nós, mas ela não é uma obra grande de verdade. Faltar 3 serventes. Então, assim, é porque bebeu muito no domingo e não teve condição de trabalhar. De vir. Então, ele não teve horário, ele não teve responsabilidade, ele não teve comprometimento. Exato. E eu volto a frisar, seja no campo, na cidade, o profissional doméstico, você que está precisando de trabalho, seja cumpridor das suas obrigações. Faça valer a pena a oportunidade de trabalho que você tem, a condição de ser eleito, de ser contratado, mas isso requer um perfil pessoal adequado. Eu volto a frisar que não é permitido essas omissões, como impontualidade, falta de responsabilidade, falta de honestidade, porque a nossa criação, assim, eu já tenho aí meio século de vida e, graças a Deus, pertenço a uma família de todos trabalhadores, todos produtivos. Então, nós fomos criados onde a honestidade, a palavra, a verdade era obrigação. A gente tirava nota boa na escola e não fazíamos mais do que nossa obrigação. Afinal de contas, você era o quê? Estudante. Então, hoje, esse pessoal de 18 a 30 anos é uma classe profissional que a gente precisa ter muito cuidado. Agora, o empresário também precisa entender que é esse pessoal que vai participar da seleção dele. Então, não vale mais a pena você ficar escondido atrás da desculpa da falta de mão de obra qualificada. Essa é a grande vedete do negócio. Onde está essa mão de obra qualificada? Provavelmente está trabalhando e ganhando mais do que o que você está propondo. O ideal é você qualificar a mão de obra que você contratou. É o projeto Prata da Casa. Empregabilidade, qualificação profissional é pauta de governo desde que eu me entendo por gente. E ainda existem muitos empresários naquela falsa expectativa de contratar a mão de obra qualificada. Ela existe, mas ela é um pouco mais cara. Então, se você investe na mão de obra que você tem, investir na conscientização também. Não é só qualificar, por exemplo, um produtor, um operário ali, a pessoa que vai dirigir a sua máquina, um pulverizador, que vai fazer a comida lá do seu pessoal, mas conscientizá-lo também, enquanto ser humano, das vantagens que existem em ele ser qualificado, bom pai de família, um bom profissional e uma boa pessoa, dando sustentação a tudo isso que ele está buscando. Temos uma polaridade aí. Não tem emprego, temos milhões de desempregados. E pelo menos 4 a cada 5 empregadores têm vagas abertas. E aí? Por que temos essa lacuna, Zizânia? Existe um mito em relação à crise, inclusive como agência de emprego, como consultora de desenvolvimento humano. Eu quero dizer para vocês que não tem essa crise. Lá na agência Crescer, se você ligar lá agora, nós temos em média de 18 a 25 vagas diárias. Seja ela para o varejo, mercado, indústria, doméstico, campo, que é um excelente empregador. Então, o que existe e que nós precisamos nos atentar, eu, empregador, qual a expectativa que eu estou criando e qual a dificuldade ou obstáculo que eu estou colocando em relação à minha vaga. Eu, empregado, como eu devo e quais os meios que eu devo me cercar para alcançar a vaga com a qualificação que eu tenho. Existe mão de obra qualificada no mercado? Claro que sim. Existem empresas com oportunidade para essa mão de obra.
Hoje, esses meios de comunicação que divulgam as vagas, é muito importante salientar os critérios da vaga, do perfil desejado. Ainda incorremos num erro comum. Zizânia, eu quero um açougueiro, eu quero um operador de máquinas. Eu tenho operadoras de máquinas treinadas, qualificadas, que fizeram um trabalho de campo muito bem feito para alcançarem carteira E, alcançarem a habilidade de trabalhar aí com uma plantadeira, uma colhedeira, mas ela não tem a oportunidade porque é sexo feminino. Então, o mercado de trabalho ainda esbarra em algumas questões como idade, como o sexo da vaga, e isso é um impedidor, porque o bom profissional é uma questão assexuada. E em cima disso aí eu quero te perguntar também, porque a gente sabe que, por exemplo, um operador de máquinas, para ele se qualificar, de um modo geral, ele não precisa alfabetização acadêmica. Ele precisa de cursos que fazem na prática, que vai lá e tudo. O mercado tem exigido um grau de escolaridade ou exige mais essa prática, prática mesmo? Depende muito da vaga. Nós temos segmentos que a parte técnica é fundamental. Por exemplo, um técnico de laboratório para semente, que é quem vai validar o tempo, a maturação dessa semente. Então, exige uma graduação específica, um curso técnico específico. Um operador de máquina, por exemplo, eu tenho contratantes que falam, Zizânia, não precisa ter o curso. Eu quero uma pessoa que queira trabalhar, que seja responsável, seja zelosa, que vai seguir aqui comigo, porque o trabalho, essa transitoriedade profissional, ela tem um custo muito alto para o empregador. O primeiro interessado que a vaga dê certo é o empregador. Ele abre a vaga... Então, também é um mito de se quebrar, né? Porque sempre acha assim que o empregador não está nem aí e deixa para lá. Não, ele está aí, ele é um parceiro. Eu costumo dizer o seguinte, ele é o dono da bola. O jogo não começa enquanto o empregador não entrar em cena. Então, eu vou eleger ali 4, 5 operadores para essa vaga, ou o caseiro, ou a mulher que vai tomar conta da cantina. Então, eu tenho que apresentar cadastros e perfis à altura do que esse contratante criou como expectativa. Mas é importante que a empresa também crie a oportunidade, através do regulamento interno, aonde esse profissional, independente do nível de cultura que ele tem, eu tenho excelentes candidatos com nível de cultura primário, ou às vezes até sem ter tido a oportunidade de ser alfabetizado e que são excelentes profissionais. Não se trata disso. A qualificação profissional, ela vem daquele perfil pessoal que ele quer ir galgando, crescendo, se promovendo e criando, então, a oportunidade para empregador e empregados, eles conciliarem. É uma pista de mão dupla. Não tem como ficar bom para o empregador e ruim para o empregado. Hoje, o empregado também quer saber referência do empregador. Eu já vivencio na agência essa realidade. Mas quem é o empregador? Porque se o empregador também não cuidar do perfil profissional dele, continua havendo essa polaridade difícil de harmonizar. E a rede social pode ser uma revelação do perfil? Olha, eu vou dar aqui uma opinião pessoal. Eu entendo o seguinte, como você divulga muita vaga, então, por exemplo, se você abrir agora ali o Instagram, o Facebook, você vai encontrar ali pelo menos umas 30 empresas contratando, e aí essas pessoas vão distribuir currículo. E o currículo, entre aspas, é uma parte desse filtro, dessa seleção. Depende muito mais do perfil, da entrevista, de você encontrar dentro da vaga ofertada aquele candidato que realmente está à altura daquilo ali. Porque senão você tem só um monte de currículo, mas com aproveitamento muito baixo. E aí esse perfil, esse currículo, ele olha lá também? E aí você não atende a expectativa do contratante.
Pois é, e aí as fotinhas que pode ter lá no Instagram, pode contar? Ah, sim. Olha, a vida. Agora que eu entendi a sua pergunta, desculpa. Eu estava achando que você estava falando da rede social a nível de divulgar vagas. Gente, muito cuidado com a observação que a Fabélia fez. A sua vida, que é divulgada no Instagram, no Facebook e, primeiramente, no currículo, conta muito sobre você. Então, muito cuidado com essa exposição, com esse exagero, com essa mídia que passa muito do seu perfil pessoal e, às vezes, desmerecendo o seu perfil profissional. Né? Então, você que está aí postando só o seu final de semana com uma cerveja e é só aquele oba-oba, isso não condiz muito com a imagem e com a expectativa que a empresa tem sobre a vaga.